Oiê, tudo bem? Então, continuando o vídeo anterior, hoje eu vim trazer um pouco sobre dicas de estudo a pedido da Tini. Ela falou comigo lá no Instagram e aqui estou eu. Assim como a minha organização, a forma como eu estudo vai depender da metodologia da disciplina. Então, por exemplo, a forma como eu estudo para a literatura é diferente da forma como eu estudo para metodologia do ensino de línguas. Então, primeiro, alguns aspectos que você precisa levar em consideração é a forma como o professor vai trabalhar, a forma como o professor vai cobrar a avaliação, o tempo que você tem, os materiais que são disponibilizados, tudo isso é preciso que seja levado em consideração. Então, eu separei por disciplina para poder exemplificar. Eu vou usar os componentes curriculares desse período para poder mostrar como foi que eu me organizei de acordo com cada metodologia. Então, eu tive esse período Língua Espanhola 2 e normalmente na minha universidade as disciplinas de Língua Espanhola, pelo menos com as professoras que eu tive, normalmente é trabalhada em modelo de apostila. Elas passam a apostila com atividades, textos e parte gramatical, e a gente responde e leva em sala e debate e tal. Então, no que consistia a hora que eu sentava para estudar para a língua espanhola? Primeiro, a professora passava, por exemplo, na próxima aula tragam alguma série, alguma coisa que vocês assistiram, e explique em espanhol, né, como foi e tal. Então tinha essa parte também de imersão na cultura. Mas basicamente, eu respondia as apostilas, lia algum texto que ela passava, enfim, mas eu respondia as apostilas, pegava emprestada a gramática na biblioteca, a mesma gramática que a professora utilizava. Então, a apostila junto com a gramática, eu ia respondendo, né, para poder ter uma introdução sobre o tema. E na gramática eu fixava aquele conceito, né, lia e via as atividades, fixava o conceito. Tendo tudo isso em mente, quando estava perto da prova, eu exercitava, então eu fazia resumo. Nesse caso, o resumo me é útil. Resumo de texto muito grande, eu não consigo fazer por conta do tempo. Mas nesse caso de língua espanhola, resumo é muito útil para mim porque não é um resumo que eu faço para ler depois, mas o fato de organizar o conceito daquilo e escrever já era o ato de estudar. Então, nesse caso, o resumo era muito útil para mim. Então, eu pegava as definições que tinham na apostila, a definição da gramática, e colocava lá, sei lá, pretérito pluscuamperfecto, e botava a definição. E aí embaixo colocava como é que conjugava, como já vinha a estrutura na apostila e na gramática, e depois disso eu conjugava. Então, a gente trabalhou muito o verbo esse período. E aí, não sei se todo mundo concorda, mas foi a forma como me ajudou, foi conjugação de tabela. Então, assim, eu pegava os verbos e ia conjugando. Eu, tu, ela, usted, enfim, ia conjugando os verbos. Depois que eu ia conjugando os verbos regulares, que eu vi que eu já tinha pegado o jeito dos regulares, aí eu focava nos irregulares, nas suas irregularidades. Então, era basicamente isso, e no espanhol 2. Em metodologia do ensino de línguas, basicamente a disciplina foi leitura dos textos, mas discussão sobre os textos em sala. Então, o que acontece? Eu lia o texto com a leitura ativa, né? E a partir disso, eu anotava no caderno o que eu ia falar em sala sobre o texto. Então, eu tinha no texto as minhas anotações, né, os grifados, as setinhas, mas no caderno eu anotava os tópicos que eu queria falar em sala, que eu sabia que ela ia perguntar o que a gente entendeu, algo do tipo. Então, eu fazia essa espécie de resumo de tópicos, enfim, no caderno para debater em sala. E aí também teve esse seminário. O seminário foi baseado num livro. E aí, a leitura era igual a de debate em sala. Então, lia com a leitura ativa e a partir dessa leitura fui selecionando o que era interessante, montei a apresentação, os slides e apresentei. Foi basicamente esse o meu estudo de metodologia de ensino de línguas. Mas você pode estar se perguntando por que eu tô falando disciplina por disciplina. É porque, tipo,
Você pode ir vendo a estrutura de cada disciplina que eu peguei, e caso você pegue uma igual, já dá para entender como é que funciona os métodos de estudo para aquele tipo de disciplina para mim. Porque acho que não tem nenhuma fórmula fixa para todas as disciplinas, sabe? E aí vem Literatura Brasileira 2. Então, o que acontece? O finalzinho da disciplina mudou de professor, e no finalzinho ficou só os seminários que a professora anterior já tinha deixado. Mas, antes disso, a gente trabalhava alguns textos por semana. Então, sei lá, um conto para a próxima semana, ou um livro para o próximo mês. E como é que eu me organizava? Via a quantidade de páginas que tinha daquele texto, sei lá, a gente leu o Cortiço. Então, via a quantidade de... Não consegui terminar, mas eu vou terminar, com fé em Deus. A gente via a quantidade de páginas do Cortiço e via a quantidade de dias que faltavam para o prazo. Então, dividia a quantidade de páginas pela quantidade de dias e via quantas páginas eu precisava ler por dia. E aí, o que eu fazia? Lembra quando eu falei no início que ou no outro vídeo, que eu ia pela tarde e me sentava na biblioteca para estudar? Então, antes de começar as outras disciplinas, eu gosto de começar com a leitura. Então, cheguei lá, sentei, o que eu vou fazer? Vou ler a minha Bíblia. Às vezes eu li algum livro de prazer mesmo, sei lá, Lua Nova de Crepúsculo. E aí eu lia a quantidade de páginas que precisava ler do livro de literatura da disciplina. E é basicamente isso em relação aos livros literários. E aí, a outra disciplina não vem ao caso porque é produção de texto e a gente tá fazendo um artigo. Então, a única dica que eu tenho sobre isso, sobre essa disciplina, é... Quando o professor disponibiliza os slides depois da aula, tenta não focar em copiar os slides, porque os slides você já vai ter depois, e o que o professor tá falando não. Então assim, eu só copio o slide se... Eu só vou entender o que eu vou copiar que o professor tá falando se eu tiver copiado o que tá no slide. Porque às vezes tem uma frase no slide e a professora começa a falar a partir daquela frase e só vai fazer sentido se eu tiver copiado a frase. Então aí eu copio e boto a explicação. Se não, eu coloco só a explicação e depois aí eu vou comparar com os slides e quem sabe fazer um novo texto a partir da comparação do slide com a fala. Outra coisa é você não tentar copiar tudo que a professora está falando, porque é humanamente impossível e talvez nem dê tempo de ler tudo depois. Então, quando você está ouvindo o que a professora está falando e está resumindo o que ela está falando e anotando, já é uma prática em que você está aprendendo, porque você está entendendo o que ela está falando e anotando o que você entendeu. Então, ali já é também uma maneira de se estudar na sala. E aí também ajuda a gente a saber filtrar as coisas, porque nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente lê, nem tudo que a gente sabe, a gente vai colocar no papel, vai colocar nos trabalhos. A gente tem que saber filtrar para colocar o que realmente importa. Então, algumas dicas extras que eu separei são estruturar as etapas do que será feito antes de fazer. Isso normalmente se faz em artigo científico, em trabalhos acadêmicos. Você precisa da estrutura do texto, você precisa dizer, no primeiro capítulo eu vou falar sobre isso, isso e isso, e aí quando você pega, você vai lá e faz. Eu já até falei sobre isso num vlog aqui que eu tava fazendo análise de Morros e Uivantes, que eu aprendi até isso com a Bruna Martioli, mas a professora de produção de texto realmente falou sobre a importância disso. Então, se você estrutura o que você vai fazer, seja lá o que for, seja uma atividade, seja estruturar a sua tarde de estudo, tudo que quando você estrutura e você senta para fazer, você sabe o que você vai fazer, você não perde tempo pensando em como você vai fazer, o que você vai fazer, você senta lá e vai e faz. Outra coisa você tem um trabalho para fazer, um seminário, e aí você fica, nossa, por onde eu vou começar? Se o professor não deu um roteiro, faça um roteiro, vou fazer uma abordagem de contexto histórico, vou falar sobre a vida do autor e vou falar sobre a obra. Pronto, já tem esses 3 tópicos, você já sabe o que você vai fazer e aí você vai pesquisar em cima disso, não vai ficar pensando no que você vai fazer. Espero que tenha dado para entender o que eu quis dizer. Colocar a data em tudo. Eu era a pessoa que tinha preguiça, eu não botava data, aí já vi a importância de colocar data em tudo. Vão por mim, coloquem data em tudo.
Sério, tipo, às vezes a anotação se perde porque você não terminou de anotar uma coisa e já teve que anotar outra na outra página por conta da correria das aulas. E às vezes você fica perdido, poxa, de quando foi isso e qual o assunto, não sei o quê. Se você tem a data, fica bem mais fácil. Uma vez eu faltei e agora eu coloco a data de tudo, né? E eu perguntei à menina o que tinha acontecido, aí ela perguntou quando. Aí, tipo assim, qual foi a data? E aí, a partir do que eu já tinha, por exemplo, se eu tinha até tal data, na data posterior foi a que eu faltei, então ela tinha e ela me mandou as fotos, então fica bem mais fácil. E por fim, estabeleça as prioridades. Algumas atividades vão acabar ficando pelo caminho, e acontece, sabe? Assim, e por isso que é importante estabelecer prioridade, o que é que vai ser realmente útil. Assim, o ideal é que a gente consiga fazer tudo, mas às vezes não rola. Então, não se frustre, não se cobre, não queira abarcar tudo de uma vez, uma coisa de cada vez, por prioridade, de acordo com a demanda. E também a questão de adaptar. Veja como é que funciona melhor para você, analise sua rotina, enfim. Isso é tudo aqui que eu aprendi e como eu faço hoje, tipo, já acho que meu 5º ano de graduação, sabe? Tipo, se eu contando desde a outra graduação, eu já tenho 4 anos, então no início eu penei muito, sabe? Eu buscava muitos métodos e tentei muitas coisas, testei muitas coisas e passei um bom tempo vendo que as coisas não funcionavam e eu tive a chance de recomeçar, né? E agora, com mais experiência, eu consigo adequar melhor as coisas pra mim, pra minha rotina, pra forma como eu aprendo. E é isso que importa, você ver como você aprende e como você pode colocar em prática o que você aprendeu, porque se o seu conhecimento não é para servir, ele não serve. E é isso, espero que tenha ajudado. Lembre-se de adaptar, vou falar mais uma vez, lembre-se de adaptar a sua rotina, as suas disciplinas, a forma como você aprende. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo de vídeos que também vocês querem ver, não sei, que vocês querem que eu traga. Eu quero pedir perdão também pela ausência de vlogs nas últimas semanas, tá bem corrido. Mas é isso, consegui um tempinho hoje pra gravar. E eu tô feliz por estar gravando aqui, tô feliz por você estar assistindo. E até o próximo vídeo.